Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Esta é a volta de análise e como jogar a um jogo. E hoje é um jogo que foi publicado em 2020 e publicado este ano em 2021. Primeiro pela Chex Games Edition e este ano, 2021, pela David Games. E é, claro, o Lost Ruins of Arnak, ou, em português, As Ruínas Perdidas de Arnak. Este é um jogo com um tema arqueológico, mas meio misticismo, porque vão aparecer guardiões monstruosos a guardar os vários locais de escavação. Portanto, tem assim um bocadinho de Indiana Jones com um bocadinho de misticismo e mitologia à mistura num deck builder e worker placement com combos à mistura, onde vamos escavar, onde vamos adquirir equipamentos e artefatos para fazermos o maior número de pontos. E, por isso mesmo, vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Lost Ruins of Arnak, ou As Ruínas Perdidas de Arnak, e depois vamos ver a análise e as minhas opiniões sobre este jogo. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. A primeira coisa que temos que fazer é decidir com que lado do tabuleiro vamos jogar. Existe este lado, que é o lado do Templo da Águia, e existe este lado, que é o lado do Templo da Serpente. O jogo aconselha então a ser jogado pela primeira vez e nas primeiras vezes pelo lado do Templo da Águia. De seguida vamos colocar o tabuleiro de provisões no fundo, por baixo do tabuleiro de jogo. De seguida vamos adquirir as cartas de artefato, as azuis, vamos baralhar e vamos colocá-las no canto superior esquerdo do tabuleiro. Depois vamos adquirir as cartas de equipamento, que são as castanhas, vamos baralhar e vamos colocar no canto superior direito do tabuleiro. Depois vamos adquirir o token do bastão lunar e vamos colocá-lo por baixo do valor 1 com a lua. E de seguida vamos colocar uma carta de artefato à esquerda e depois vamos colocar 5 cartas de equipamento à direita. De seguida vamos apanhar todos os marcadores de ídolo, vamos virá-los para baixo com o ídolo virado para cima, vamos baralhá-los e vamos distribuí-los pelos vários locais de escavação do meio e do cimo da ilha. No meio vamos colocar um marcador de ídolo em cada um dos locais. E na parte de cima, nas escavações de cima, vamos colocar 2 marcadores. Na parte do meio vamos virar todos os marcadores para a sua face. Assim. E aqui em cima vamos virar apenas um para a sua face. De seguida vamos adquirir os marcadores de pontuação do templo e vamos colocá-lo no topo da trilha de pesquisa, colocando os de 11 primeiro, depois os de 6 e depois os de 2. E cada pilha vai ter o número de marcadores igual ao número de jogadores. Vamos dizer que isto é um jogo para 3 jogadores. Portanto, cada uma destas pilhas irá ter 3 marcadores de tempo. Assim, desta forma. Depois vamos adquirir os marcadores de bónus de pesquisa. Vamos virá-los todos para baixo. Vamos baralhá-los e vamos colocá-los nos locais com os quadrados nas várias zonas e níveis da trilha de pesquisa. Tendo em atenção que alguns destes espaços apenas são para 4 jogadores e outros apenas para 3 jogadores. De seguida vamos apanhar tantos marcadores como número de jogadores, ao calha, claro, e vamos colocá-los no topo da trilha de pesquisa. Aqui.
Vamos também adquirir todas as cartas de Fear, de medo. Não as precisamos baralhar porque são todas iguais e vamos colocá-las aqui. De seguida, vamos adquirir os marcadores de onda e vamos ter que bloquear, dependendo do número de jogadores, vários locais com as duas botas. Se for 4 jogadores, não bloqueamos nada. Se for 3 jogadores, vamos bloquear 3 espaços de botas. E se for 2 jogadores, bloqueamos todos os espaços de botas. Vamos baralhar e vamos virar então 3 marcadores para 3 jogadores. E serão esses locais que vão estar bloqueados. Os outros 2 podem sair do jogo. Se for 2 jogadores, todos, então os locais com 2 botas vão estar bloqueados. De seguida vamos preencher os vários espaços com os vários recursos do jogo. Aqui vamos colocar as tábuas, aqui vamos colocar o dinheiro, aqui vamos colocar as bússolas, aqui vamos colocar as pontas da flecha, aqui vamos colocar os rubis. Depois vamos adquirir as peças com este símbolo, baralhá-las. São as peças de local 1 e vamos colocá-la neste local. Vamos adquirir estas peças que são as peças de guardião, os vários monstros. Vamos baralhá-las e vamos colocá-las no respectivo sítio. Vamos adquirir as várias peças de local 2 e vamos colocá-las no respectivo sítio. Depois vamos adquirir as várias peças de assistente e aleatoriamente vamos fazer 3 pilhas do mesmo tamanho por baixo da trilha de pesquisa. Depois de montado todo o tabuleiro, vamos fazer o setup dos jogadores. Os jogadores vão escolher as suas cores, entre amarelo, azul, vermelho e verde, e vão levar para si o tabuleiro pessoal da sua cor. Vão também adquirir todos os componentes da sua cor. Os marcadores de lupa e os marcadores de livro são colocados no fundo da trilha de pesquisa nos locais marcados. E os arqueólogos vão colocá-los no seu tabuleiro. Depois vão adquirir as cartas de jogo da sua cor. Vão juntar a essas cartas 2 cartas de medo. Vão baralhar todas essas cartas. E este será o seu baralho. Irá também ser escolhido o primeiro jogador e será então dado a esse jogador este marcador de primeiro jogador. Os recursos iniciais para cada jogador são os seguintes: 2 moedas para o primeiro jogador, 1 moeda e 1 bússola para o segundo jogador, 2 moedas e 1 bússola para o terceiro jogador e 1 moeda e 2 bússolas para o quarto jogador. O objetivo do jogo é ganhar pontos de vitória. Para isso, iremos explorar vários locais onde teremos que derrotar vários monstros guardiães. Iremos avançar na trilha de pesquisa. Iremos adquirir cartas de equipamentos e de artefatos que nos vão dar pontos e ações especiais. O jogo irá decorrer em 5 rondas. Em cada ronda, os jogadores irão fazer à vez uma ação principal e o número de ações bónus ou livres que quiser ou puder. Isto irá decorrer até todos os jogadores passarem, o que irá terminar a ronda. No final da 5ª ronda, o jogo irá terminar. Cada ronda de As Ruínas Perdidas de Arnak irá decorrer da seguinte forma. Primeiro de tudo, o jogador irá biscar 5 cartas do seu baralho, as do topo. Essa será a sua mão para essa ronda. E depois irá-se passar à fase de ações, onde cada jogador, começando no primeiro jogador, irá então realizar uma ação principal e as que quiser ações livres ou de bónus. Ou então vai passar. Depois de fazer a ação, irá ao jogador à sua esquerda fazer então a sua ação principal. Irá então também fazer ações livres ou de bónus que quiser e puder. Ou então passar
isto andará à volta até que todos os jogadores passarem. Quando isso acontecer, irá então terminar a ronda. Quando o jogador passar, ele não vai poder fazer mais ações nenhumas. No entanto, os restantes jogadores vão poder continuar a fazer as suas ações até passarem. As ações livres são ações que podem ser feitas tantas vezes como quiseres durante o nosso turno. As cartas que tiverem raios são então ações livres e podem ser utilizadas durante o nosso turno quando quiserem e quando puderem. Existem também bónus de monstros ou guardiães que também têm uma ação livre. O jogador ainda poderá fazer outras ações livres, que são os seus assistentes, que poderá utilizar uma vez por ronda, e os ídolos, que depois de adquiridos e utilizados, poderão ser utilizados de forma livre e podem ser colocados por cima de um destes locais. Portanto, quando eu coloco um destes ídolos por cima de um destes locais, eu vou perder os pontos que estão aqui, mas vou poder fazer uma destas ações especiais. E o máximo que eu posso colocar são 4 ídolos durante o jogo e fazer estas ações especiais. Que ações são estas? Então, são muito simples de ver. Uma moeda por um rubi, adquirir uma flecha, 2 tablets, um dinheiro e uma bússola, e biscar uma carta do seu deck para a sua mão. Pronto, pode ser utilizado de forma livre. Então, quais são as ações principais? As ações principais são comprar uma carta, jogar uma carta que não seja com um raio, aumentar na trilha de pesquisa, escavar e derrotar um guardião. Na ação de escavar, o jogador irá escolher um local que esteja vazio, ou do seu acampamento, ou da zona do meio, ou da zona de cima da ilha. Irá pagar as cartas com os símbolos necessários para viajar para esse local. Depois irá colocar o trabalhador nesse local e irá realizar a ação. Existem 2 tipos de locais de escavação. Aqueles que já foram descobertos, como estes, ou como aqueles que vão ficar aqui quando forem viajados para lá pela primeira vez, e aqueles que ainda não estão descobertos, como é o caso destes todos que estão aqui inicialmente e dos que estão aqui na parte de cima inicialmente. Para viajar para um sítio que já está descoberto, isto é, qualquer um aqui de baixo, o jogador apenas terá que descartar uma carta que corresponda ao símbolo para onde quer viajar. Por exemplo, qualquer uma destas são botas, estas são barcos, estas são carros e estas são 2 de cada. Se eu quiser viajar, por exemplo, para aqui, não necessito de mais nada a não ser de uma ou de 2 botas. Por isso mesmo, eu ia descartar então uma carta que possuía o símbolo de uma bota ou de 2 botas se quisesse viajar para lá. Ia agarrar no meu arqueólogo e ia colocá-lo nesse local onde eu queria viajar. Imediatamente eu ia fazer a ação que lá estaria. Neste caso, 2 tábuas. Aqui ia pescar 2 bússolas, 2 dinheiros, uma ponta de flecha, e aqui ia descartar uma carta qualquer da minha mão para ir buscar um rubi. Se eu quero vir aqui a locais do meio da ilha, eu vou ter que escolher novamente um local que esteja vazio. Eu vou ter que pagar com uma carta o símbolo, isto é, eu posso pagar qualquer um destes locais com o símbolo de barco e qualquer um destes locais com o símbolo de carro. Depois de descartar essa carta com esse símbolo, eu vou escolher então um dos sítios que esteja vazio e vou lá colocar o meu arqueólogo. Imediatamente eu vou ganhar este marcador de ídolo e vou fazer a ação que lá está. Neste caso,
é ganhar outra tábua. Portanto, eu virava ao contrário, trazia de volta para a minha área pessoal e ia buscar então a tábua, que colocava também na minha área pessoal. Este local tinha acabado de ser escavado. Só que ainda falta mais um pagamento, que é as bússolas. Como foi a primeira vez que alguém foi lá e não havia aqui nenhum local, eu vou ter que pagar mais 3 bússolas para ir lá. Então tinha que ter estas 3 bússolas no meu armazém pessoal e descartava então as 3 bússolas com um pagamento para ir lá, além da carta com o símbolo. De seguida, ia tirar uma carta da zona 1, que é a zona do meio, ia virar ao contrário, ia colocá-la nessa local e o jogador ia ganhar os recursos ou fazer as ações que lá estavam escritas. Neste caso, ganhar uma flecha e ganhar um dinheiro. Também de seguida, como foi a primeira vez que foi descoberto, vai aparecer um guardião. Isto é, vou tirar um guardião da pilha de guardiões que estão no fundo do tabuleiro, virar ao contrário e colocá-lo aqui por cima. Se eu quiser vir à parte de cima, é exatamente como foi aqui. Eu vou ter que descartar também cartas, neste caso, 2 cartas, porque são 2 símbolos. Por exemplo, eu posso descartar 2 cartas de carro para vir a qualquer um destes. E 2 cartas de barco, se as tivesse, para vir a qualquer um destes. Descartava. E, além disso, precisava de pagar, sendo a primeira vez que eu ia a um destes locais, pagar 6 bússolas que estivesse aqui. Quando assim fosse, eu ia ganhar não um, mas os 2 tokens de ídolo que lá estavam, imediatamente ganhando o bónus ao fazendo a ação que estava no que estava virado para cima, neste caso, uma bússola, levava para mim, virava ao contrário e levava os 2 marcadores virados para o 3, para o meu local de jogo. De seguida, ia tirar uma peça de cima da pilha de peças com este símbolo. Virava ao contrário e colocava aqui, ganhando a ação e recursos que lá estivessem. Como também foi a primeira vez que alguém foi aqui, vai aparecer um guardião, novamente, retirando um guardião ao calhas e virando ao contrário e colocando aqui. A partir daí, tendo ou não um guardião, quem quiser vir a um local já previamente descoberto em rondas seguintes, apenas vai ter que pagar o símbolo do transporte que lá está. Não vai necessitar de pagar as bússolas. Os efeitos ou as ações que podem ser feitas ou nos locais, ou nas cartas, ou na linha de pesquisa, ou ainda nos assistentes, está descrita na folha de ajuda. Na folha da ajuda também está outro tipo de ajuda, que é pagar 2 dinheiros para um símbolo de um avião. E o símbolo do avião, que pode ser também adquirido através das cartas de artefato, pode ser utilizado com qualquer um dos outros símbolos. Isto é, como carro, bota ou barco. Tanto o barco como o carro também servem como botas para descartar, para viajar para esses locais, mas não são iguais um ao outro. Outra ação principal é derrotar um guardião. Para isso vamos ter que ter o nosso arqueólogo no local onde está um guardião e vamos ter que pagar os recursos e fazer as ações que estão por baixo da peça de guardião. Neste caso, eu precisava de descartar uma carta, pagar um dinheiro e pagar uma flecha. Portanto, descartava uma carta, pagava um dinheiro e uma flecha e levava esta peça para a minha zona. Esta peça vai valer 5 pontos no final do jogo e também tem bónus no canto superior direito. Quando utilizar o bónus ou utilizar o símbolo para viajar, ele irá virar o guardião utilizado para baixo, irá deixá-lo no seu lugar de jogo. A outra ação principal que podemos fazer é comprar uma carta aqui do mercado. Podemos comprar ou uma carta de equipamento ou uma carta de artefato.
Se eu comprar uma carta de equipamento, eu vou pagar o preço em moedas que está no canto inferior esquerdo dessa carta. Vou adquirir essa carta, vou virá-la para baixo e vou colocá-la por baixo do meu baralho no meu tabuleiro de jogo. Todas as restantes cartas irão deslizar na direção do bastão lunar. Irá ser colocada uma nova carta. Deste lado, irei comprar então uma carta de artefato. Eu então irei pagar o valor em bússolas, que está no canto inferior esquerdo da carta. Irei fazer a ação na totalidade que está aqui, se quiser e se puder. Irei descartá-la para a minha pilha de descarte. As cartas irão fazer então o deslize na direção do bastão lunar e irá ser colocada uma nova carta no local onde ficou livre. Se alguma vez o jogo pedir para comprar uma carta de medo, eu vou tirar da pilha e vou colocá-la diretamente na minha pilha de descarte. Outra ação principal que o jogador pode fazer é jogar cartas da sua mão. Se não for uma carta com raio, que é uma ação livre, essa carta será jogada como uma ação principal. Se for uma carta de equipamento, castanha, irá fazer então a ação que está por baixo, irá ser descartada para a pilha de descarte dessa ronda. Se for para jogar uma carta de artefato, as azuis, eu vou ter que, para fazer a ação, pagar uma e apenas uma destas tablets ou destas tábuas sempre que a quiser usar, à exceção de quando ela é comprada. Depois disso acontecer, eu vou colocá-la na minha pilha de descarte. Se alguma vez um jogador for pedir para exilar uma carta, que é este símbolo, ou de outra forma, algum efeito de alguma carta, o jogador irá, então, fazer de duas formas. Se for uma carta de equipamento, será exilado para aqui. Se for uma carta de artefato, será exilada para aqui. E se for uma carta de medo, será colocada de volta no baralho das cartas de medo. A outra ação principal que um jogador pode fazer é pesquisar. E pesquisar é avançar na pilha do lado esquerdo do tabuleiro. Para isso o jogador irá escolher se quer subir de nível ou a lupa ou o livro. Lembrando sempre que o livro nunca pode estar no nível acima da lupa, mas podendo estar ao mesmo nível. Depois o jogador vai escolher qual é o espaço para onde ele quer jogar, tendo atenção se ele está conectado a esse espaço. Por exemplo, daqui ele pode tanto ir para aqui como para aqui, porque este nível está conectado a ambos os espaços do nível seguinte. Isto quer dizer que para vir para aqui, eu vou ter que pagar o que está aqui. Isto é, uma flecha e uma bússola. E para vir para aqui, eu tinha que pagar um rubi. Vamos dizer que eu pagava um rubi e ia para aqui. Daqui, eu apenas posso ir para este espaço. Porque este espaço daqui não está conectado aqui. E só podia fazer, claro, numa ação posterior, porque é uma ação principal. Quando subo com uma lupa para o nível, eu vou ganhar o bónus que está aqui. Neste caso era uma moeda. O livro, então, eu posso ir para o mesmo nível, onde está no máximo a minha lupa, mas posso escolher um caminho diferente. Por exemplo, eu posso ir para aqui pagando uma flecha e uma bússola. Não poderia andar novamente com o livro enquanto não andasse com a lupa. Se eu quiser vir para este nível, apenas poderia vir para este espaço, pagando então uma flecha e uma tábua. Quando chega a um nível onde ainda está um marcador de bónus, eu vou imediatamente ganhar esse bónus e retirar este marcador de jogo. Neste caso, eu ia ganhar uma moeda. E ganhava também a bússola, que está marcada do lado direito. Eu também o vou fazer. Se eu pagar um rubi, também o vou fazer com o livro. Por exemplo, ia para aqui. Quando eu subo ao nível 1 com
o meu livro, eu vou ganhar um destes assistentes que está aqui em baixo, e quando eu subo ao nível 2 com o meu livro, eu vou ganhar o segundo assistente. Quando escolher então o assistente, eu vou pegar nele e vou levá-lo para o meu local de jogo. Só posso ter no máximo 2 assistentes. Se eu subir ao nível 3 e ao nível 4, eu vou poder melhorar os meus assessores. Isto é, eu vou virá-los ao contrário, mas se eles estiverem virados por terem sido usados, eu vou podê-los desvirar e colocá-los no lado dourado, que é uma melhoria da ação normal. Quando eu chegar ao penúltimo nível, aqui com a lupa, eu vou poder subir eventualmente ao último nível pagando o que está aqui. Então, uma moeda, uma bússola e um rubi. Quando o fizer, eu vou escolher o local mais à esquerda possível e o mais valioso que estiver livre. Neste caso seria o 23. Se vier outro jogador ou outra lupa, vai para o 21, para o 20 e o último vai para o 19. Quando o fizer, eu vou pegar nos marcadores de bónus que estavam do lado direito deste último nível e vou escolher um destes secretamente. Faço imediatamente a ação, retiro do jogo. Numa ação posterior posso ou voltar a subir o livro ou posso ativar a lupa que já está no último nível. E ativar a lupa significa que eu vou poder adquirir um destes marcadores de templo que estão aqui em cima. Os de 2, os de 6 e os de 11. Para isso eu vou pagar os recursos que estão por baixo. Se eu quero apanhar estes dois, eu vou pagar uma moeda e 2 tábuas. Se eu quero apanhar estes dois, eu vou pagar um rubi. E se eu quero apanhar estes dois, eu vou pagar uma bússola e uma flecha. Se eu quero apanhar este 6, eu vou pagar todos estes. Isto é, um rubi, 2 tábuas e uma moeda. E se quer este 6, vou pagar um rubi, uma flecha e uma bússola. E se eu quero apagar este de 11, eu vou pagar todos os recursos que estão aqui. A outra ação principal que os jogadores podem fazer é passar. E quando todos passarem, então irá fazer o final da ronda. No final da ronda, os jogadores irão adquirir de volta todos os seus arqueólogos. E se um dos arqueólogos estiver ainda em frente de um guardião que não conseguiu ou não quis derrotar, o jogador irá ser devolvido e irá esse jogador ganhar uma carta de medo que irá colocar na sua pilha de descarte. O jogador poderá descartar as cartas que não jogou para a pilha de descarte ou permanecer com elas para a próxima ronda. Depois, cada jogador irá baralhar a pilha de descarte total e irá colocar essa pilha de descarte no fundo do seu baralho, virada para baixo. Os jogadores também irão desvirar todos os seus assistentes que tiverem sido utilizados na ronda. De seguida serão exiladas as 2 cartas de artefato e de equipamento que estão adjacentes ao bastão lunar. Esta e esta. O bastão lunar irá avançar para a ronda seguinte e irão ser colocadas 2 novas cartas de artefato, com esta deslizando primeiro. O que quer dizer que vai haver cada vez menos equipamentos e mais artefatos. Finalmente, o jogador irá repor a sua mão a 5 cartas. Isto é, se deixou alguma carta de a ronda anterior, ele vai repor a sua mão a 5. Ou então vai buscar simplesmente 5 cartas para a sua mão se não tiver nenhuma carta nela. 1, 2, 3, 4, 5. E esta será a sua mão para a próxima ronda. O jogo irá terminar quando todos os jogadores passarem no final da ronda 5. Quando isso acontecer, todos os jogadores que ainda tiverem um guardião à sua frente irão também ganhar uma carta de medo que irão colocar no seu baralho e irá-se proceder à pontuação final. Na pontuação final, vamos utilizar o bloco de pontuação e podemos seguir então aqui a ordem de pontuação. Começamos com o local onde está a lupa e o livro na nossa trilha de pesquisa. Para pontuar a trilha de pesquisa, vamos ver onde é que estão colocados
os nossos livros e as nossas lupas e ver os pontos que ganhamos por cada um deles. Isto é, este amarelo e este azul iriam ganhar 6 pontos pelos seus livros, o vermelho iria ganhar 8 pontos pelo seu livro e 12 pontos pela sua lupa, e finalmente o amarelo ia ganhar 23 pontos pela sua lupa e o azul ia ganhar 21 pontos por a sua lupa. E iriam ser somados então os pontos da lupa e os pontos do livro. De seguida vamos contar os marcadores do templo, que são aqueles que estão por cima da trilha de pesquisa. Então, neste caso, eu ia ter um de 11 e outro 6, um total de 17 pontos. Depois vamos contar os ídolos e os passos não utilizados pelos ídolos. Neste caso, então, eu tinha 3 mais 3 mais 3, 9, 12, 16 pontos por ídolos. Finalmente ia ver quantos guardiões é que eu tinha derrotado. Neste caso eu tinha derrotado 2, e mesmo que tivesse um que não tivesse utilizado o seu bónus, irei eu contar na mesma os 5 pontos. Portanto, 10 pontos. Depois ia apanhar todas as minhas cartas e ia contar os pontos para cada uma delas. Tirava as cartas de medo e as minhas cartas iniciais e ia contar então as cartas. Neste caso eu tinha 3, 5, 7 pontos por cartas. Depois ia retirar os pontos das cartas de FIA, que contam menos 1 ponto cada um, menos 3. E seria então o somatório disto tudo, os meus pontos. Quem tiver mais pontos, então no final de toda a soma, será o vencedor. Em caso de empate, dos empatados, aquele que tiver mais pontos na trilha de pesquisa será o vencedor. Se ainda assim houver empate, os jogadores irão compartilhar a vitória. E é assim como se joga as ruínas perdidas de Arnak. E como sempre vamos saber as minhas opiniões sobre este jogo. E também, como sempre, vamos saber primeiro o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos deste As Ruínas Perdidas de Arnak. Então, o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos seus componentes. Certamente. Tanto em termos de arte como em termos de os próprios componentes físicos. Não só a arte é evocativa desta arqueologia, deste Indiana Jones misturado com um bocado de misticismo, como os próprios componentes são muito bonitos. As pequenas flechas, as pequenas tabuletas de escritos, os rubis, tudo muito bom. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos mecanismos. Tem 3 dos mecanismos que eu mais gosto de todos. E são eles: deck building, worker placement e combo building, ou encadeamento de ações. Os meus 3 mecanismos favoritos, ou um dos meus 3 mecanismos favoritos, talvez com a engine building. E o que é que eu gosto mais? Tem a ver exatamente com o mecanismo que é o encadeamento de ações, o combo making, o fazer combos com este jogo. Nós planearmos a nossa estratégia e a nossa ronda e o nosso turno de forma a conseguirmos fazer não uma ação, mas várias ações encadeadas, e sabemos que se eu fizer isto na próxima ronda ou no próximo turno eu vou poder fazer isto porque posso fazer isto, e depois uso esta habilidade ou esta ação livre para me dar mais isto, para depois eu poder fazer outra habilidade livre, e com essa habilidade livre já encadeada com a habilidade livre anterior, fazer a ação principal muito melhorada. Isto para mim é um sonho de jogo, e este jogo faz isso muito bem, e por isso mesmo é uma coisa que eu simplesmente adoro, que é combos ou encadeamento de ações. Muito bom. Então, o que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é que algumas cartas parecem ser bem melhores que outras. Além daquilo que nós podemos gastar nelas, eles tentam fazer um equilíbrio entre o preço e pontos com as ações, mas ainda assim eu acho que há cartas de equipamento e também de artefatos que são extremamente mais poderosas do que outras cartas, mesmo com a diferença de dinheiro. E o que é que eu gosto menos? Também é verdade que há uma coisa que eu gosto menos. É que
há cartas que são extremamente situacionais. Extremamente situacionais. E o que é que eu quero dizer com isto? Há cartas que só funcionam naquele momento. Isto é, eu tenho que ter a carta na mão e tenho que ter, por exemplo, o explorador num certo sítio para ela funcionar. O exemplo, por exemplo, é uma carta que deixa-me derrotar um guardião. Mas se eu não tiver nenhum guardião à minha frente, no local onde tenho um trabalhador, e não vou fazer porque se calhar eu quero fazer outra ação, é uma carta que é pouco situacional. É verdade que as cartas têm o iconezinho lá em cima, mas estas cartas situacionais, gosto menos disso, apesar de assim, compreender que há cartas situacionais que podem ser usadas, por exemplo, como símbolos para viajar. Mas é uma coisa que eu gosto menos. E depois sabemos o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos. Vamos saber as minhas opiniões finais e globais deste As Ruínas Perdidas de Arnak. E é um jogo que é simplesmente fantástico. Quando eu joguei este jogo, foi logo direto para o topo, e agora, depois de jogar várias vezes, está no meu... Tenho quase certeza que deve ter chegado ao meu top 10 dos melhores jogos que eu gosto mais. Verdade, é assim tão bom. Mesmo as coisas que eu gostei mais ou menos e que gostei menos, podem ser mitigadas. Por exemplo, a que eu gostei menos e mais ou menos, que são as situacionais, são que podemos, como é uma carta de uso múltiplo, isto é, podemos usá-la tanto como uma ação como para usar como símbolo de viagem. Eu mitigo essa situação ou essa não utilizar essa carta. Portanto, já há uma mitigação disso. Ainda assim que eu comprei aquela carta não pelo símbolo, mas sim por a ação em si. É isso que eu contei. Portanto, não deixa de ser situacional. Mas ainda assim mitiga isso. Portanto, é um jogo que eu simplesmente adoro. Como eu já disse, tem dos três mecanismos que eu mais adoro: worker placement, deck building e combo making ou encadeamento de ações. É algo que eu simplesmente adoro e este jogo falo muito bem, mesmo muito bem. Se estivermos ali, nós estamos a pensar o que é que eu vou fazer aqui. Se eu conseguir tirar ali, depois eu consigo ir buscar aquele subir ali na track, me dá aquela bússola e depois eu uso essa bússola para ir a explorar. Com essa exploração está ali mais um dinheiro, com aquele dinheiro, e que se calhar com o que vem aí no local eu consigo fazer mais uma compra de uma carta, e aquela e depois com o ídolo eu consigo meter e fazer ir buscar uma seta que me deixa subir novamente. Fantástico mesmo. Este encadeamento de ação é algo de sonho em qualquer jogo, e este jogo falo muito, muito, muito bem, com algum tema interessante também que o tem. Não é um jogo super temático, mas tem um bom tema. Os Guardiões é um bom toque temático neste jogo. Os locais, a exploração. Portanto, tem um toque temático também muito interessante, apesar das trilhas serem muito, como é que é dizer, trilha de pesquisa ser muito abstrata, e as cartas também serem um bocado abstratas, né? O adquirir as ações de cartas também são um bocado abstratas, mas o jogo é fabuloso. E gosto também da parte de usar logo o artefato. Dá para fazer uns combos logo interessantes também com isso. Pronto, eu só tenho que dizer bem, disse ali o que eu gostava menos, mas é algo que é mitigado mesmo assim. Portanto, na verdade é um jogo fabuloso, que se aproxima do topo dos meus gostos, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o meu conselho é: comprem este jogo. Se gostam de euros com um pouco de tema, com deck building, com worker placement e com engine building, qualquer um destes três, comprem este jogo, porque adquiram este jogo, porque este jogo é fabuloso. É só isso mais que eu tenho a dizer. E pronto. Estas são então estas opiniões deste As Ruínas Perdidas de Arnak. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.